E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior. A pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 11 do Prota que despertou o sistema de um deus, e se tornou o rei invencível do seu próprio território. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Rapaziada, se esse vídeo bater 6.000 likes em um único dia, quarta-feira eu trago a parte 12. Essa continuação vai ser bem satisfatória, mas como eu não quero dar spoiler, eu vou continuar com a introdução. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu faço a continuação dessa obra. E se bater o dobro até segunda às 8 horas da noite, eu trago a parte 12 quarta-feira. Na parte anterior do Rei Invencível, o protagonista se tornou noivo da Jinag Chonchu após ela ganhar o torneio de casais, e foi participar do maior evento do Reino Inferior. 7 dias depois, nós vemos o Rei Invencível chegando na cidade mais próspera de todas as 9 províncias, a Cidade da Nuvem. E devido ao evento que aconteceria em 5 dias, a capital estava cheia de pessoas. Até os 7 lordes das 9 províncias estavam nessa cidade, e após alguns minutos depois que o Prota desembarcou, o pai da Miao chegou também, e em seguida a senhorita da província Fantasma, e com sua aparição todos os 9 lordes estavam na Cidade das Nuvens. Agora a única pessoa que o público estavam esperando era o misterioso ancião da Montanha Imortal Voadora, que confirmou sua presença no evento, e por ninguém nunca ter visto a aparência dele, o público estava ansioso. É claro, nós sabemos que o Prota é o misterioso ancião da Montanha Imortal, mas quem apareceu usando seu título de Rei Invencível foi um figurante aleatório, e por causa da fama do seu título junto com a aparência do impostor as garotas ficaram loucas. E enquanto o charlatão se gabava de ter destruído os imortais com uma única bofetada, o verdadeiro Rei Invencível estava no meio da multidão sem entender o que estava acontecendo. Para roubar a identidade dele, o impostor eliminou o mensageiro no meio do caminho para interceptar o convite. Seu plano é usar a fama do Rei Invencível junto com a influência do poder divino do seu deus Rama, para fazer a admiração das pessoas em sua relação se transformarem em adoração, para assim conseguir uma fortuna. E para não ser pego, ele também usou a habilidade do seu deus para esconder seu cultivo. E no final ele vai jogar a culpa no Rei Invencível. Ao mesmo tempo apareceu uma mensagem para o Prota dizendo que foi detectado um impostor. A reputação do anfitrião pode ser prejudicada e assim a missão 3 será afetada. E isso causará grandes danos ao sistema. E 250 valor de domínio será reduzido. Naturalmente o Prota ficou puto com essa notícia. Até as garotas da seita Fragrância dos Céus estavam loucas pelo impostor. A fama do Rei Invencível já se espalhou por todo o Reino Inferior. Apenas a Jinag Chonchu não conhecia sua fama. Ela até achou seu marido mais bonito do que o impostor, e enquanto ela pensava nele, ela viu ele do nada dando um chute no Lorde da Montanha Imortal. É claro, todo mundo ficou chocados com essa cena onde um cara do Núcleo Dourado agride a pessoa mais forte do Reino Inferior. Até ela ficou sem reação com a atitude do seu marido, mas fingindo de bobo, o Prota falou que confundiu o impostor com seu amigo. E como o charlatão não queria que sua identidade fosse revelada, ele acabou aceitando sua desculpa. E vendo isso, o Prota só ficou com mais vontade de matar esse bosta. Não foi só ele. O impostor também jurou quebrar o garoto do Núcleo Dourado em pedaços. E enquanto ele pensava em umas formas de se vingar, o Prota de repente deu um tapão nele. E se desculpou dizendo que se confundiu novamente. E agindo como um idiota ele começou a falar que é um grande fã do Rei Invencível. E mesmo querendo quebrar os ossos dele naquele momento, o impostor teve que segurar sua raiva. Mas diferente dele, as fanáticas estavam querendo dar uma surra no garoto do Núcleo Dourado. E como o Prota não era idiota, ele fugiu antes delas terem a chance, mas acabou sendo pego pelas garotas da seita da Fragrância do Céu. Mas graças à líder, o espancamento parou, e ela repreendeu suas subordinadas. E no mesmo momento, a Jinag Chonchu lembrou que o nome do seu marido era o mesmo que do Rei Invencível. E devido a isso ela começou a desconfiar que ele tinha alguma conexão com o ancião da Montanha Imortal Voadora. E por causa da detecção da reputação do anfitrião e seus primeiros sinais de fama, o sistema recompensou ele com 500 pontos de domínio. Assim, 4 dias depois, no banquete especial para o grande evento, o Senhor da Província das Nuvens anunciou o início do evento das 9 províncias, e vendo ele, o Prota revelou que o Senhor da Província das Nuvens foi um dos culpados na história original que causou a tragédia de Jinag Chonchu, e apesar do lado gentil que ele mostra para as pessoas, o Lorde da Nuvem tem um lado horrível. E enquanto pensava nisso, os lordes das províncias começaram a discutir entre si quem será o vencedor do torneio. Pela fala da dona da província Fantasma, dá para perceber que todo ano, o Lorde do Vento e o Lorde da província Vermelha ficam pulando na garganta um do outro. E o Senhor da Neblina continua negando a participação da sua filha Miao no torneio. E mesmo estando feliz com a força das suas garotas da Fragrância do Céu,
A dona da província fantasma não estava confiante que elas ocupariam o primeiro lugar do torneio do orgulho celestial. O discípulo que ocupou o primeiro lugar no ano passado foi o cultivador da província do Trovão. Por causa disso, o Lorde do Trovão estava confiante que venceria esse ano também. E enquanto o velho ficava irritado com sua confiança, o impostor do Rei Invencível apareceu diante do público, e foi em direção dos Lordes. E por não conseguir detectar o nível de cultivo dele com sua fase da transformação de Deus, o Senhor das Nuvens acreditou que o impostor era realmente o Rei Invencível. É claro, o charlatão estava confiante na sua habilidade de ocultação, já que essa técnica é um legado do Reino Superior. E com sua aparição, os figurantes começaram a elogiar o impostor. E vendo isso, o Prota de repente começou a elogiar o Rei Invencível. É claro, ele estava elogiando a si próprio. E também estava aproveitando para debochar do impostor, e por ter feito um nome para si mesmo, se tornando famoso no evento das 9 províncias. Ele foi recompensado com 10.000 pontos de domínio. Essa notificação do sistema não se referia a ele, e sim ao charlatão que se passava por ele. E esse foi o motivo do Prota não ter eliminado o figurante. Quanto mais famoso for o cara com seu nome, mais rápido será o seu progresso em direção à conclusão da terceira missão. Simplificando, esse cara é uma ferramenta para ele avançar na terceira missão. O líder das nuvens estava babando o ovo do impostor. Até o velho do vento elogiou ele pela façanha do Prota de destruir o fantasma imortal num só golpe. Ao mesmo tempo, o Lorde da Província Vermelha falou que há alguns anos, um tesouro imortal desceu à sua província, um tripé de bronze contendo um poder aterrador, mas ele não é capaz de refiná-lo de forma alguma. Por isso ele pediu ajuda do charlatão para refinar o artefato. Naturalmente o impostor ficou com os olhos brilhando para conseguir esse tesouro imortal, mas acalmando sua ganância, o charlatão perguntou por que ele deveria ajudar o Lorde da Província Vermelha, e a pessoa em questão respondeu que se o ancião puder ajudar, ele dará essa fênix imortal como um sinal da sua gratidão. Esse remédio podia ser comparado com as ervas imortais do Reino Superior, desde que se tenha. Equivale a ter uma vida extra. E mesmo ficando tentado com isso, o charlatão não demonstrou, e revelou seu tesouro imortal para o público. Naturalmente os figurantes ficaram chocados, já que tesouros imortais raramente são vistos em milhares de anos, e essa era as relíquias do Buda Sumeru de Jianqian. Até o Lorde da Província do Trovão, nos últimos milhares de anos, só conheceu 5 tesouros imortais, então ele nunca pensou que o ancião tivesse 2 deles. E se gabando, o impostor falou que não faltam tesouros imortais e remédios para ele, e percebendo o que ele queria dizer, o Senhor da Província Vermelha se desculpou por ter sido arrogante, e aproveitando isso, o charlatão usou sua lábia, e disse que pode refinar, mas levará algum tempo. Então se o Lorde confiar o tesouro a ele, dentro de um mês vai estar pronto, e ele pode ir até a montanha voadora imortal para recuperar o tesouro. E agindo tão inocente, ele confiou no impostor e até deu o medicamento da Fênix como demonstração de gratidão. E como isso não era suficiente, o charlatão disse para o público se eles tivessem armas espirituais que não conseguiram refinar, ele pode ajudar eles para o bem das 9 províncias. E com essa pequena brincadeira, ele ganhou vários tesouros raros, e ficou extremamente feliz por não ter jogado fora as relíquias que pegou no centro da província fantasma. Se ele não tivesse emitido uma aura que os enganasse, ele não teria sido capaz de enganar tanta gente. Inicialmente ele estava pensando em ir embora antes do torneio começar, mas como o Lorde da Nuvens disse que outros cultivadores fortes chegarão, ele decidiu ficar um pouco mais, para assim enganar mais idiotas. Enquanto isso, na plateia, o Prota estava animado para colocar seu plano em prática. Depois, um pouco mais tarde, o Prota agiu como um ninja, e começou a espionar o impostor que estava babando pelos tesouros, e viu o charlatão debochando dos lordes por ser tão burros, e também falando que depois de enganar mais alguns idiotas, ele dará uma surra no pirralho do núcleo dourado e irá embora. Como não tinha ninguém por perto, o Prota finalmente deixou sua raiva vazar, e deu uma surra no impostor, e enquanto era espancado, o charlatão ficou na dúvida de quem era o agressor, e depois de alguns minutos, ele acabou desmaiando, e logo em seguida, o Prota roubou os tesouros do ladrão, e ficou feliz por ter encontrado sua galinha dos ovos de ouro. Seu plano era deixar o impostor roubar as pessoas, para ele logo em seguida roubar do ladrão. Depois, quando uma certa mina foi abrir sua janela, ela viu o impostor do jeito que veio ao mundo, e por causa da sua gritaria ele acabou acordando, e ficou chocado com sua situação, mas tentando fingir que estava tudo sob controle, ele mentiu que esse era seu método secreto de cultivo, e com a partida dele, a garota ficou em dúvida se aquilo era mesmo um método de cultivo. Para piorar, quando ele voltou para seu quarto, ele entrou em desespero ao ver que todos seus tesouros tinham sumido. Devido a esse incidente, ele não teve outra opção a não ser ficar um pouco mais no evento das 9 províncias, para assim enganar mais pessoas e encontrar o ladrão. Enquanto isso, o Prota estava pensando em voltar para seu corpo original após o evento das 9 províncias, para assim ver suas discípulas, e no seu caminho de volta para seu quarto, ele viu um figurante sozinho com sua esposa no meio da noite. Inicialmente ele pensou que estava sendo traído,
ainda mais depois de ouvir o amigo da Jinag Chonchu pedindo ela em casamento, mas ao descobrir que esse cara era o filho da família Feng da província do vento, e o plano dele era se casar com ela para fundir suas duas famílias, o prota ficou irritado, já que o pedido de casamento dele era mais como uma chantagem, e aliviado ao ver a Jinag Chonchu recusando. Cheia de ódio, ela explica que quando a família dele foi sitiada por cultivadores demoníacos, a sua família Jinag deu seu melhor para ajudar eles, e vários dos seus anciãos foram mortos em terra estrangeira, e agora que sua família está em declínio, a seita Feng com sua ingratidão está atirando pedras neles. Ao ouvir isso, o prota percebeu que esse cara era o filho de um velho amigo do pai dela, a pessoa que seria a fonte da tragédia da sua esposa, e mostrando sua verdadeira natureza, o figurante tentou fazer chantagem emocional nela, dizendo que a família dela vai ser engolida pelas outras seitas, então ele está salvando ela, ao deixar ela se casar com ele, e ter uma casa, e ela não precisa se preocupar, ele vai cuidar bem dela depois que a seita Feng engolir a família dela. E no momento que ela estava prestes a cortar ele, o prota apareceu de repente atrás do figurante, e antes dele conseguir reagir, o rei invencível deu um chutão na cara dele, e vendo isso, Jinag Chonchu ficou surpresa, e depois envergonhada ao ouvir seu marido dizendo para o Feng não tocar na sua amada esposa. Naturalmente o babacão ficou irritado e tentou atacar seu marido, e para proteger ele, ela interrompeu seu golpe dizendo que durante o torneio, nenhuma luta interna é permitida, os violadores serão desclassificados do torneio, e por ela ter protegido seu marido, o figurante finalmente notou que ela tinha um namorado, e ficou ainda mais puto, e após ele xingar ela, a Jinag Chonchu disse que no futuro ela se vingará dele e também da sua família, e após dizer isso ela foi embora e levou o seu marido, mas um pouco antes de ir, o prota deixou um aviso, dizendo que aqueles que traíram a confiança da sua esposa, serão levados pelo rei do inferno, e com a partida deles, o babacão jurou que destruiria o cultivo da Jinag Chonchu, e entregará ela a outro quando ele tiver aproveitado o suficiente, e também transformará aquele garoto arrogante em um porco e o fará implorar por sua vida. De repente ele viu uma chama estranha no seu ombro, e antes de conseguir reagir, todo o seu corpo começou a pegar fogo, e ele foi transformado em cinzas, e devido ao fato do rei invencível ter eliminado Feng, o personagem central da tragédia da sua esposa, o destino dela foi completamente mudado, e ele recebeu 20.000 pontos de domínio como recompensa. Depois, na área de descanso da seita Fragrância dos Céus, o prota se despediu da sua esposa dizendo que dormiria em um outro quarto, mas antes de ir embora, ela agarrou sua mão, e falou que se ele não dormir com ela, algo ruim vai acontecer com ele, e após dizer isso, ela puxou ele para seu quarto, e abraçou ele, e enquanto ele ficava surpreso, ela pediu para ele não se mexer, para assim ela poder segurar ele por um tempo. E como ele não é idiota, o rei invencível falou que ela podia segurar ele o tempo que quiser. Ao ouvir isso, ela começou a chorar e desabafou com ele, e o prota confortou ela dizendo que esse mundo está cheio de gente ruim, e se eles estão tentando engolir sua família, ela pode simplesmente engolir a seita deles, ela não precisa ser a presa, ela pode simplesmente ser a caçadora, então não tem o porquê ela se preocupar demais, ele vai estar do lado dela, e após ouvir isso, ela sentiu uma sensação de calor e tranquilidade, e começou a desejar que ele abraçasse ela o tempo todo. Ela ouviu uma vez que mesmo que um casal não tenha um casamento completo, algum contato físico pode melhorar seu relacionamento, então para melhorar seu romance com seu marido, ela beijou ele, e após esse belo beijo, ela ficou extremamente envergonhada, mas mesmo assim ela chamou ele para deitar, normalmente isso seria algo para comemorar, mas como ela dormiu logo em seguida, o prota não conseguiu dormir com ela agarrada no seu braço, o lado bom foi que ele pôde apreciar a beleza dela durante a noite inteira. Nas profundezas das montanhas da província das nuvens, nós vemos um ser misterioso reclamando do fato que entre os cultivadores humanos que morreram não haviam reencarnados do reino superior, só tinham lixos. Depois de tanto tempo, ele só conseguiu transmitir a si mesmo esta energia de alma de orgulho celestial, por isso ele aumentou sua convicção que os reinos inferiores deveriam ser expurgados, e esse ser misterioso era o demônio Azura reencarnado. Depois de tanto tempo, ele conseguiu uma ordem Azura capaz de liderar 100.000 almas do reino superior. E ao pingar uma gota do seu sangue, ele acordou as almas imortais para o bem do seu domínio Azura, e em seguida ele deu a ordem para seu exército acompanhar ele ao evento do reino inferior, para roubar o tripé das 9 províncias, e assumir o controle dos reinos inferiores. No dia seguinte no torneio do Orgulho Celestial, as rodadas preliminares começaram, e de acordo com as regras do evento, os indivíduos que tiverem capturado uma ficha de Jade dentro do limite de tempo, e alcançarem 500 pontos chegarão na final. Cada ficha de Jade do Orgulho Celestial vale 10 pontos, e aqueles cujas fichas de Jade forem removidas serão desclassificados da competição. As garotas da seita da Fragrância dos Céus começaram muito bem, elas estavam derrotando seus adversários rapidamente, até o prota estava participando, e por parecer ser do núcleo dourado,
Os competidores estavam preferindo atacar ele, mas usando sua técnica de roubador de pêssego, ele estava conseguindo roubar as jades, e o cultivador que perdeu sua jade foi jogado para fora do domínio secreto, e mesmo sendo considerado o competidor mais fraco, o prota estava de boa, já que sua esposa não deixava ninguém tocar nele, e com a eliminação de mais um cultivador, a seita da fragrância dos céus chegou aos 200 pontos, e enquanto acompanhava a competição pelo holograma, os lords ficaram em dúvida se as 3 grandes famílias da província da nuvem viriam ao evento. Se eles não vissem, seria um tapa na cara do Senhor da Nuvem. Mas no momento seguinte, os antepassados das 3 grandes famílias imortais da província das nuvens chegaram, e o líder deles, Xijian, era um atacante dos imortais, igual aquele espírito demoníaco, e ele estava procurando o paradeiro do corpo eterno que a seita da vida eterna tinha escondido. Resumindo o protagonista, ao mesmo tempo é explicado que a seita da vida eterna era um dos principais poderes das 9 províncias antes de ser destruída. Os discípulos dela, embora poucos em números, eram todos do nível da transformação de Deus. Se não fosse pela grande questão de abrigar o corpo eterno, ninguém no reino inferior ousaria se tornar inimigo deles. E depois dessa explicação, o Xijian revelou que recentemente conheceu alguns membros remanescentes da seita da vida eterna, e eles aproveitaram a oportunidade para esmagá-los, e também perguntou sobre o paradeiro do corpo eterno. Infelizmente o velho conseguiu escapar, e enquanto explicava isso, a rodada preliminar tinha chegado ao fim, e o Lorde da província do vento ficou surpreso, e em um torneio cheio de cultivadores no nível da alma em ascensão, um núcleo dourado conseguiu atravessar para a próxima rodada, e devido a isso, Xijian pensou que a competição daquele ano estava fraca, mas ao olhar melhor para a aparência do garoto, ele ficou animado, já que o vestimento do núcleo dourado era da seita da vida eterna. Ao ouvir essa informação, os lords das 9 províncias começaram a pensar que o pirralho que o velho Feng Qian salvou era esse garoto do núcleo dourado. Para eles, mesmo que o garoto não fosse aquele pirralho, ele deveria saber o paradeiro do corpo eterno. O motivo da ganância deles era porque com o corpo eterno, eles poderiam criar inúmeros atacantes dos imortais, e teria poder para combater o reino superior, e proteger o reino inferior. Então, cheio de ganância, eles se prepararam para capturar o corpo eterno. Ao mesmo tempo, o sistema detectou uma forte aura maliciosa contra o Rei Invencível, e ao ouvir a mensagem do sistema, o prota percebeu o que estava prestes a acontecer. Rapaziada, a próxima parte vai ser muito satisfatória. Se vocês querem a continuação da jornada do prota que despertou o sistema Overpower e se tornou o Rei Invencível do seu próprio território, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 72 mil inscritos. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nossa guilda de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 100 mil inscritos ainda nesse ano.